Vamos se pôr de pé aí, começar mais um estudo, né? Começar com uma oração aí para que Deus possa abençoar o nosso entendimento, né? Trazer sobre nós a clareza da palavra dele, que é o que nós realmente precisamos para compreender o que Deus realmente quer revelar nessas páginas maravilhosas. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um domingo, Senhor, ao qual, Senhor, nós nos reunimos para degustar, para aprender da Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor Jesus, sobre cada vida que aqui está presente. Esses que estão chegando, Senhor Jesus, clareza, Senhor. Tira, Senhor Jesus, toda a distorção, toda compreensão equivocada da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor Jesus, sair daqui alimentados, Senhor Jesus, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode se assentar. Vamos partir da onde nós paramos, né? Nós paramos aí no capítulo 6, verso 20. E eu deixei meio que uma pergunta para os irmãos, né? Da quantidade de animais que entraram na arca. Por espécie, segundo o que fala na palavra de Deus, né? E nós podemos ver ali que o capítulo 7, verso 2 e 3, Gênesis 7, verso 2 e 3, dá uma puladinha rápida lá para frente e veja o que diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Amém? Nós temos uma clareza a respeito daquilo que nós já passamos ali no capítulo 6, né? Capítulo 5, onde fala da preservação, de quantos seriam separados, um casal de cada espécie, mas ali, mais adiante, nós podemos ver que está especificado quantos casais, certo? Por uma concordância que nós vamos compreender, né, fazendo um raciocínio lógico e breve, é que não tem como ter separado só um casal de cada espécie, né, e com isso manter a preservação, porque um pouco mais para frente nós vamos ver que vai ser deixado como alimento esses animais também, né? Também tem os animais que vão ser separados para o sacrifício, né? Então não teria como, né? Não teria possibilidade de se conservar se fosse guardado apenas um casal de cada espécie, certo? Então tá bem claro aí, né? Então quando a gente ouve lá no capítulo 6, falar a respeito de um casal, né? Ali está sendo específico como seria separado. E mais adiante, os detalhes dessa separação. O que eu gostaria de comentar e frisar aqui com os irmãos, né? A respeito desse animais puros e impuros. Vocês compreendem bem isso daí? Tem uma clareza boa disso daí? Quem não entende muito bem, levanta a mão. Né, desses animais impuros e impuros, puros e impuros, né? Note que para frente nós vamos abordar, e isso daí vai ser bem mais claro, a respeito dos animais impuros. Eles não eram separados para o sacrifício, vai notar isso, né? Você vai notar que Deus não separava animais impuros para o sacrifício. Essa impureza, ela tem tanta conotação na hora do sacrifício, não separá-los para o sacrifício, como a respeito da saúde humana do consumo dessas carnes, desses animais, certo? Vocês não ouvem falar de pessoas comendo, por exemplo, um urubu, certo? É uma carne, além de ser dura, não deve ser muito boa, porque você calcula a respeito do alimento dele, né? Não deve ser muito boa, não deve ser muito agradável. E assim Deus separa, né, essas ordens de impuro e impuro por causa disso, de puro e impuro. Mais para frente você vai ver que ele diz o que pode comer, né, quando ele
Lá em Levítico você vai ver muito dessas leis, né? Nós vamos passar por ele, Levítico 11, se você quiser anotar aí depois, dar uma passada, uma lida, para compreender, pode anotar aí, o capítulo 11, verso 1 em diante, você vai ler e vai respeito de Deus separando esses animais, né? O qual que é impuro, o qual que não é impuro, dando características para que fosse entendido qual que era, qual que não era impuro, né? Há um conceito muito discutido a respeito da carne do porco, né? Por que que o porco é impuro? Por que que é pecado? Não, não é pecado. O problema é que quando Deus coloca nas leis lá que é impuro, né, e não consuma dessa carne, Ele está dando uma advertência, olha, se você consumir dessa carne, provavelmente você vai adoecer, provavelmente você vai perecer, porque ela é uma carne que realmente tem muitas bactérias, é prejudicial à sua saúde. Então, muitas das impurezas que você vai ver lá em Levítico, mais adiante vai ser desmiuçado dessa forma. Ele vai explicar, ó, cuidado, né? Não consuma desse tipo de alimento, desse tipo de carne, porque vai fazer mal até mesmo para a saúde física, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, talvez é o que a gente vai estender, né? Mais vasto, vai desmiuçar mais, é a respeito dessa evolução, né? Quando foi separado ali 7 de cada espécie, não entenda que, por exemplo, a raça canina, ela vem desde os lobos até os cachorros que nós conhecemos hoje, os domésticos, né? Tanto do mato, né? A genética é a mesma, certo? Então entenda que não havia necessariamente obrigatoriedade de estar todas as raças que nós vemos hoje, certo? Até mesmo porque algumas nem existiriam naquela época. São evoluções, entenda isso, certo? Não feche o seu entendimento quando você fala a respeito de palavra de Deus e eu não vou escutar mais nada que a ciência fala, porque a ciência também ela comprova muitas coisas do que realmente já aconteceram, certo? Então, quando você fala da espécie canina, por exemplo, não havia necessidade de ter todas as espécies que nós conhecemos hoje como canina, certo? O lobo, ele tem o mesmo DNA do nosso cachorro, o cão doméstico da nossa casa, certo? Então, possivelmente, né, muitas dessas raças, desde do cachorro do mato, que a gente entende que é o mais selvagem, até o doméstico, talvez eles não estivessem nessa arca, certo? É preservado a espécie. Quando a gente fala de espécie, a gente não está falando de subespécie, né? Você vai entender que o gato, quantos raças de animais felinos nós conhecemos hoje, né? Então, não havia necessidade de estar todos os que nós vemos e contemplamos hoje, né? Lá, não. Na verdade, foi uma evolução que hoje nós temos essa vastidão de raça, certo? Isso mesmo até você pode comprovar por causa que Noé, né, foi a única família que saiu daquela arca, certo? Então você tem que compreender que, mas por que no mundo existem tantas raças? Será que o dilúvio ele foi localizado? Não, o dilúvio ele foi geral, certo? Nota o que fala ali, ó, o verso 3 que nós acabamos de ler, olha só, capítulo 7, verso 3, olha só. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, certo? Quando a gente fala de face da terra, ela está se relacionando a toda a terra, né? Não é a face né, da região própria onde aconteceu, onde se registra o dilúvio, não. É da face da terra porque toda a terra foi inundada. Você vai ver esse comparativo para diante. É muito comum você ver a comprovação científica, né? Levantando hipóteses e situações de que o dilúvio foi localizado. Não, não foi localizado, certo? Entenda, o dilúvio foi geral.
Nós temos que compreender o dilúvio não por uma ótica de destruição, mas por uma ótica de salvação, certo? E vocês vão compreender mais adiante por quê. Porque o nosso próximo tópico dentro de Gênesis 6, 19 e 20, ele vai também trazer para nós que nós venhamos discutir um pouco a respeito de fósseis encontrados, por exemplo, né? Quantos aqui tem dúvida a respeito de dinossauro? Levanta a mão, quero saber quantos tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma o resto. Posso perguntar? Posso perguntar? Levanta a mão quem tem dúvida, eu quero saber quem tem dúvida, né? A dúvida é o quê? Existe? Existiu? Existiu, certo? Como foi dizimada? Podemos trazer o dilúvio como o fato que dizimou toda a raça de dinossauros, né? Mas eu gostaria de abrir com vocês, olha só, abra Jó lá 40, 15, 16 e 17. Abra Jó lá, capítulo de Jó 40. Por que Jó? Né? Por que nós vamos pular para Jó agora? Porque Jó, ele vai se dar o acontecimento dentro de uma cronologia bíblica, que ele estava a par de Gênesis já, certo? Os acontecimentos de Jó, os acontecimentos relacionados lá em Jó, foi a par com os acontecimentos de Gênesis, certo? Por isso que Jó é o livro mais antigo. Ele foi escrito antes, né? De Gênesis, né? Então você vai ver assim, poxa, mas como que é isso? Tem que compreender, né, que cronologia bíblica, ela sopra uma ideia aproximada do tempo, não é uma ideia exata, né? Não é a exatidão, é aqui que começou a época de Jó, não tem como. A Bíblia toda, a maioria dela, 95% dela é proximidade de data, certo? Veja lá o que diz Jó 40, verso 15, 16 e 17. Deixa eu encontrar aqui, que eu quero ler em alto bom tom para todos ouvirem. E se tiver uma tradução diferente, eu gostaria que você se manifestasse, para que nós pudéssemos confrontar, certo? 40, 15 diz bem assim, contempla agora o hipopótamo. Está hipopótamo em todas as versões? O que tem lá? Emote. É isso que tem nas outras lá diferente? Tá vendo? Traduções do hebraico, né? Do original para nós, certo? O nosso é hipopótamo. Aqui tem a tradução, né, mais próxima do original, é que conserva um pouquinho o original. Mas é hipopótamo a versão que traz a clareza disso, o animal próximo disso. Mas olha a peculiaridade que vai se mostrar nos versos seguintes, olha só. Que eu criei contigo, que come da erva como o boi. 16 diz assim, sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre, certo? 17 diz assim, endurece a sua cauda como cedro, e os tendões da sua coxa estão entretecidos, certo? Nós podemos notar que, se for realmente o hipopótamo que nós conhecemos hoje, por exemplo, o seu ventre não tem tanta força, ele é um animal mais rechonchudo, mais gordinho, certo? Outra peculiaridade que eu gostaria que vocês notassem a respeito da cauda dele. Note que a cauda do hipopótamo é uma cauda, né, pequena, né, mole, né, ela não tem essa força que diz aí, né, que diz ali, olha só, o 17, endurece a sua cauda como cedro. Cedro é uma madeira dura. Então você compreende que a comparação traz o quê? Uma cauda mais robusta, né? Um animal que o seu corpo se compõe, né, com a cauda, uma cauda mais
mais robusta, mais forte, né? Ele utiliza dessa cauda até mesmo para, né, para defesa. Então, nós temos que entender que está falando de um animal que nós não fazemos ideia do que é. Ah, mas a palavra trouxe como o hipopótamo. Mas nós temos que entender que não é o hipopótamo que nós conhecemos hoje. Talvez uma raça próxima dele, uma subespécie muito próxima. Talvez a que veio, que nós conhecemos hoje, veio talvez dele, né? Então nós temos que entender a palavra dessa forma, que ela traz a realidade, ela traz os conceitos que nós compreendemos para que nós possamos o quê? Para que nós possamos entender o que a palavra quer dizer, certo? Quero que você avance mais um capítulo na frente, 41, Jó 41. O verso 1 diz assim, olha só: podes tu com o anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? É uma pergunta. Mas se você partir lá para o verso 18 e 19, olha o que diz: cada um dos seus espinhos faz resplandecer a luz dos seus olhos, como a pestana da alva. 19, da sua boca saem o quê? Faíscas de fogo saltam dela. Tá vendo? Se eu perguntar para você que o crocodilo... Pode falar lá, irmã Elisângela. Leviatã. Por quê? Ia citar isso daí. É um animal da água. Por isso, vocês vão ver muita citação de Leviatã. Quando fala em Leviatã, é um animal que proveio da água. Ele tem uma particularidade, o habitat mais natural dele é mais dentro da água, certo? Não confunda Leviatã com Satanás, entendeu? Já vi muita gente trazer conceitos a respeito disso, não. Né? Não é um demônio marinho, não. Né? Fugir desses conceitos. Leviatã é um animal, né? Aqui está para mim como crocodilo, na linguagem da irmã Elisângela, que está trazendo mais original dentro das palavras ali, nós podemos ver que citou o Leviatã. Mas note que crocodilo nenhum gospe fogo, né? O que nós conhecemos hoje como crocodilo, né? Todas as raças, veja bem, note de novo, não é apenas um animal chamado de crocodilo. Dentro da raça de crocodilo tem um monte, tem o jacaré que é dentro da sua genética, dentro da sua linhagem, né? Então você pode compreender que esses animais, né, não precisavam estar todos dentro da arca, até mesmo porque este animal é mais da água, certo? Quero que vocês abram ainda Salmo 7,4, um pouquinho mais para frente aí, Salmo 74. O 74 ele vai trazer uma clareza maior a respeito desse crocodilo, né? Salmo 74, verso 13. 13 e 14, olha só o que diz. Amém lá? Tu com teu poder divide o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o desse por alimento às alimárias do deserto, certo? Tá as cabeças em todas as traduções ou só na minha? Certo? Olha só outra relação que nós temos que entender, né? Não está falando do crocodilo que nós conhecemos, né? Mais uma passagem para confirmar, mais uma passagem para nós ter a clareza do que a palavra traz para nós, né? Não tem como o crocodilo ter várias cabeças. E não pense também numa mutação, né, genética que aí tornou-se uma cabeça só. Não. Muitas das vezes também está falando de animais que já nem existem mais, certo? Pode falar, Vitor. A minha tradução da cabeça dos dragões. Dragões, tá vendo? Por quê? Por que dragão? Traduções, é como eu falo, são traduções diferenciadas. Até mesmo, o que é? Baleia, né? Tá vendo? E nos 14 já fala sobre
note que está agregado ao quê? A animais marinhos, tá vendo? Né? Grande, animais que nós nem temos conhecimento mais. A ciência, ela comprova isso e ela afirma que tem muitas espécies no mar que não são nem catalogadas, de tamanha que é a imensidão, né? Das espécies que existem, o homem não teve nem conhecimento ainda, né? Então você imagina esse tempo passando, né? Essas espécies mutando, essas espécies evoluindo, essas espécies se adaptando ao nosso ambiente, a qual nós deformamos, porque lá na expulsão do homem do Jardim do Éden, a palavra de Deus diz que Deus amaldiçoou a terra, né? Eu gosto de olhar assim, Deus, a tradução hebraica, o povo da época, ele trazia muito imediatismo naquilo que Deus falava. Quando você fala assim, você vai ver na palavra de Deus, Deus lembrou-se, né, de Noé na arca. Não quer dizer que Deus tinha esquecido, não quer dizer que Deus estava atarefado com alguma coisa e, nossa, né, Noé está lá na arca, vamos concluir, vamos tirar, já deu o dilúvio. Não é nessa perspectiva que nós temos que ver. Nós temos que ver que o narrador, né, o escritor, inspirado por Deus, vai trazer suas palavras para fácil compreensão, certo? Você não vai escrever uma carta para um conhecido, né, da sua mesma língua, da sua mesma naturalidade brasileira, né, em inglês, ou em romano, em qualquer outra língua, né? Você vai escrever ela como? Em português. Você vai usar as suas palavras, a vastidão de palavras que você conhece no português para trazer um relato, para trazer uma conversa, um diálogo com ele, né? Assim é a palavra de Deus. É inspirada por Deus, mas o homem, ele tem que usar as suas palavras. Então, quando ele fala assim, lembrou-se Deus de Noé na arca, ele não tinha esquecido. Amaldiçoou Deus. Não é que Deus amaldiçoou. Deus estava dizendo ali, olha, por causa do que vocês fizeram, maldita é a terra, né? Tem traduções que você vai ver assim, porque ela traz mais o original, o relato mais vasto, mais compreensivo da palavra. E quando nós deformamos a terra com o pecado, o que aconteceu? Né? Tudo se modificou. Note que no Jardim do Éden não tinha os animais, mas não tinha a rivalidade dos animais que nós conhecemos hoje, né? Você pode se aproximar hoje de um leão, de um urso? Tenta. É a última coisa que você vai ver, né? Por quê? Porque essa rivalidade, ela foi criada. E note que nós vamos passar para frente e vai ser relatado isso quando Deus tira, né? Quando Deus possibilita que Noé saia da arca, ele vai relatar isso, né? Ele vai pôr o pavor, o medo, né, dos animais, né, sobre os humanos. A tendência dos animais hoje é essa, é fugir da nossa presença, sair de perto de nós. Por quê? Isso foi algo que foi estipulado por Deus, né? Então, nós corrompemos essa terra. Se você vê aí estudos a respeito da mudança termal da água, né? Tem uma região no mar aí que a água mudou em 1 grau a diferença dela. Ela modificou em 1 grau. Se não me engano, para mais, né? Ela aqueceu 1 grau só a mais. Corais inteiros, né, morreram, né? Com os corais mortos, o que morre mais? Morre toda a diversidade, né, de animais que dependiam, de animais que se alimentavam, né, moluscos, tudo que havia ali vai morrer junto. Por quê? Porque é uma deformação do que nós causamos na terra, né? A nossa desobediência. Tudo era, por isso que eu digo, tudo era equilibradíssimo, né? Tudo era perfeito, né? E agora está tudo modificado por causa disso. Por isso essa deformação. E nós podemos entender
dentro desses relatos aí, que Jó traz a respeito de animais diferenciados, que se nós formos ver bem o dilúvio não foi uma destruição, mas sim uma salvação. Por quê? Havia possibilidade, pergunto para cada um de vocês, para o raciocínio lógico de vocês funcionar, havia possibilidade de nós vivermos em meio à diversidade de animais que existia antes? Por exemplo, os dinossauros? Não. Então, entendendo essa deformação, entendendo toda essa diferença que o homem causou sobre a terra, né? Note que ele traz um plano para preservar o quê? A raça humana, né? Certo até aí? Alguém quer colocar algo? Quer citar alguma coisa? Não? Então vamos adiante então, olha só. Verso 21 de Gênesis 6. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Certo? Aí você vai perguntar assim, nossa, um ano aproximadamente Noé ficou na arca, né? Então, o que acontece? Ele levou muita comida? Entenda, igreja, que necessariamente você não pode partir também tudo pelo teu raciocínio lógico. Você tem que compreender que tem situações que talvez não fosse bem como nós imaginamos, né? Por exemplo, se fosse todos os animais que estavam dentro da arca, nós for contar bem, a arca ela estava num tamanho adequado para eles, então era muito animal, né? Era muitas espécies, diferente tipo de comida eles comiam, então ele tinha que levar a comida para ele durante um ano e mais para esses animais, né? Necessariamente não. Se Deus faz, olha só, se Deus faz todos os animais, você não vê relato que Noé saiu capturando animais. Eles vieram até a arca. Eles entraram organizadamente na arca, né? Por que Deus orienta que separe os animais? Para que houvesse uma conferência, né? Eu vejo assim Noé como um conferente na porta da arca, assim, ó. Esse entra, porque Deus havia instruído, né? Mas quem estava mandando os animais até lá era Deus, né? Possivelmente animais, talvez de maior porte, animais que nós compreendemos que reservam a gordura para na época da estiagem, na época da seca, na época do inverno prolongado, dormem muito tempo e eles se alimentam dessa reserva de açúcar, de gordura que tem no seu próprio corpo. Então você começa a compreender que ele não precisava ter alimento para toda a raça que estava ali dentro, para todos os animais que estavam ali dentro. Ele precisava apenas levar o alimento, né, a quantidade necessária para que ele pudesse alimentar, né? Alguns outros animais pudessem alimentar também ali junto com ele. Certo? Mais uma compreensão, né? Mais uma expansão do entendimento do que Deus faz, dessa provisão de comida, né? E quer pôr alguma coisa? Desculpa. Vamos conferir a veracidade do dilúvio. O dilúvio, às vezes, a gente tem como assim algo que, né, não pode ser levado muito a sério. Às vezes as pessoas não compreendem, não se atentam aos detalhes, não prestam atenção no que Deus estava realmente fazendo no dilúvio, né? Não prestam atenção no que realmente Deus queria fazer, né? E fez na época do dilúvio. Mas para que nós compreendamos a veracidade, né, que talvez você vai se deparar com pessoas, abra lá Mateus 24, talvez você vai se deparar com pessoas que vai dizer assim, não, irmão, não é bem assim, o dilúvio, né, ele não precisava ser necessariamente
né, levado assim ao pé da letra, talvez alguma simbologia, queira agregar alguma simbologia, algum efeito fictício, né, ao dilúvio, mas para que nós possamos confirmar a veracidade dele, olha só o que diz capítulo 24 de Mateus, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Certo? Aqui, o que a palavra traz, né, é uma citação de como que será a vinda do Filho do Homem. Como o tempo lá de Noé, né? Como o tempo lá que houve. Então está dando uma confirmação, uma veracidade daquilo que aconteceu lá atrás. Gostaria de citar ainda 2 Pedro também. Vá lá para perto de Apocalipse lá. Você vai ver as cartas de Pedro. Pega a 2ª carta de Pedro lá, verso 2, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz. 2ª carta. 2:5 diz assim, olha só, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir sobre o mundo dos ímpios, o dilúvio, certo? Mais uma confirmação daquilo que Deus realmente fez lá atrás, né? Então, quando alguém disser assim para você, não, o dilúvio não é bem assim, foi uma chuva torrencial, localizada, né? Não, e tem a veracidade, tem os fatos, tem toda a palavra de Deus, ela vem se compondo, né? Quando o Novo Testamento ele cita isso, também tem Hebreus 11:7 lá, vou deixar registrado aqui para você, se quiser repassar depois o áudio dessa aula aqui, quiser anotar, quiser conferir, né? Hebreus 11:7 também vai confirmar, outra citação, e vai ter mais inúmeras citações a respeito do quê? Da veracidade do acontecimento do dilúvio. Às vezes nós não, né? Nós somos cristãos e cremos na palavra de Deus como um todo, por mais que nós não venhamos compreendê-la, nós cremos. Mas às vezes você vai se deparar com pessoas que vão questionar, que vão levantar hipóteses, que vão levantar, não foi bem isso, né? Irmão, veja bem, não é assim que aconteceu, foi localizado, não foi. Se você vê regiões remotas, primeiro, se você procurar na internet estudo a respeito de sítios arqueológicos, você vai entender que eles estão espalhados no mundo inteiro, certo? Isso é um fato, porque a ciência já comprovou. Os sítios arqueológicos são onde são encontrados os fósseis, certo? E se você vê bem os fósseis, comprovado que uma grande, proveniente de uma grande inundação, coberto com terra, coberto com lama encharcada, né? A lama ela vem com água e compactada. Por quê? Porque dezenas centenas de quilos em cima comprimia tudo aquilo. Então você vai entender dentro da ciência hoje que tudo aquilo que fossilizou, né, os dinossauros, né, todas as raças que nós hoje nem vemos mais, o homem nem sabe como é que era. Note que o dinossauro ele pega a estrutura e ele dá cor, ele dá preenchimento de carne, né, conforme ele entende, ele estuda, entendeu? A anatomia. Mas não quer dizer que seja exatamente como está, como a imagem que nós vemos, né? Você tem que entender que a estrutura óssea é aquela e pronto, né? E aí você entende que o tamanho, né, é grande, é exorbitante, não está nem próximo dos animais que nós conhecemos, e você compreende que
pela vastidão de onde é encontrado esses sítios arqueológicos, né, você compreende que isso tudo ocorreu sobre a face da terra. Então você consegue comprovar. Eu gostaria que você tivesse argumento, igreja, para quando chegar alguém questionando, você realmente rebater com fatos e com dados realmente reais, aquilo que ele não pode contestar. Aquilo que ele e ela que está contestando com você, o que você crê, né? Você poder levantar os dados e dizer assim, ó, você não pode contestar isso, né? É comprovado isso, isso e isso. E aí você levanta esses fatos. Certo, igreja? Alguma dúvida dentro dessa situação do dilúvio, né? De todo o ocorrido? Se você for lá para o 7, Gênesis 7, verso 1 em diante, e até o 8, 15, por isso eu preciso que você leia, né, 2 ou 3 capítulos da onde nós paramos, certo? Para quando nós caminharmos aqui, eu não precisar estar lendo passo a passo o que nós vamos citar aqui, certo? Então, dentro dessa passagem, né, nós vamos puxar aí, ali vai estar relatando o fim do dilúvio, vai estar relatando as águas minguando, e vai estar relatando a saída desses animais, né, da arca, certo? Não vou precisar ler tudo isso, mas eu vou levantar os pontos aqui que nós temos que discutir para uma maior compreensão. E nós vamos citar lá. Alguém sabe me dizer para onde que foi toda a água do dilúvio? Boa. Secou, né? Quando seca não faz barulho, né? Foi boa essa, boa resposta. Ela... Olha só que maravilhoso. Isso mesmo, Vitor, olha só. Quando você fala assim de minguar, de escoar, escoou para onde? Né? Mingou, escoou para onde? Você imagine um copo cheio e esse copo vai escoar para onde? Né? Não escoa, né? Então você imagina assim que a terra estava toda cheia d'água. Então para onde vai escoar? Mas a palavra fala que ela escoou, né? Ela mingou e escoou. Ele não fala a respeito de evaporação, de secar, né? Podia ter falado ali, a água foi secando, a água foi minguando, né? Mas ela citou escoar. Então quando você fala de escoar, é que ela correu para algum lugar, certo? Ela escoou. Mas ela vai escoar para onde, se não havia porção seca na terra? Né? Ela escoa para onde está seco, ou para o mar. Mas se estava tudo cheio, para onde escoou? Né? Aí nós vamos compreender que, mais uma vez, a ciência comprova profundidades tremendas no mar, certo? E é onde nós podemos compreender para onde escoou. Aí você vai pensar assim, nossa, mas como que vai escoar algo que já está cheio? Note que é uma ação de Deus sobre a terra. Então, o que a ciência não vai comprovar, Deus comprova com o poder dele, certo? Nós cremos num Deus que alcança e faz coisas que nós não vamos nem ter como explicar, mas nós podemos compreender, né? Então note que se essa água toda baixou, o que acontece? Sobe, igreja, sobe o quê? Sobe a porção seca, certo? Certo, igreja? Está de comum acordo comigo? Quero ver quem que está de comum acordo aí. Meu Deus do céu. Nota que se essa água ela escoou, ela foi empurrada pela ação divina, ela escoou para baixo, né? Para o centro, em direção ao centro. Ela foi para onde? Para baixo. Sobe o quê? Sobe porção seca. Aí a explicação de... Nossa, hoje você pode pensar assim, nossa, se o Monte Everest é o mais alto do mundo, né? Ele tem não sei quantos mil metros, a água subiu, né? Fala lá, 7 côvados acima do pico mais alto, né? Vocês leram, igreja? Vou pegar no pé, hein? Vocês leram?
Diz lá na passagem, né, da inundação, que ela subiu 7 côvados acima do pico mais alto. Então você vai calcular, poxa, verso 20 do capítulo 7? Isso. Então você vai entender que se ele cobriu o monte mais alto 7 côvados, então se eu entendo e temos comprovação de que o Monte Everest é o mais alto, então subiu 7 côvados acima do monte mais alto? Não necessariamente. Você também tem que ter um raciocínio lógico que se essa água foi comprimida para baixo no mar, sobe a porção seca, sobe o quê? Sobe os lugares mais removíveis da terra, né? A ciência comprova que os montes eles foram formados por quê? Né? Uma pressão de baixo para cima. Aí sobe os montes, sobe, né? Mais uma vez a gente está falando de evolução, né? A Terra não é exatamente hoje a que Deus criou, certo? Até mesmo porque se você olhar para fora, você vai ver só casa, muro, cerca, prédio, asfalto, calçada, sinal de trânsito. Então tudo foi evolução, certo? Então nós temos que compreender que a Terra ela está em movimento, ela está se modificando. Quando essa água comprime, nós temos que entender que sobe os montes, sobe a porção seca. E assim nós temos hoje, debaixo da água, vastidão tremenda, de profundidade tremenda, que o homem ainda nem alcançou. Por isso que ele não tem catalogado todos os animais marinhos por causa disso. Ele não tem profundidade que ele nunca alcançou. Quem já viu aqueles animais reluzentes da água? Pelo menos na TV, documentário. Gente, é tremendo a força de pressão de água sobre eles, que esse bichinho, sabe, conseguem resistir. Então nós temos que entender que tudo é ação de Deus. Aí ele foi se formando. Você necessariamente não precisa comprovar que o Monte Everest foi coberto 7 côvados acima, né? Não, isso pode ter se levantado depois, né? Isso pode ter se deformado, ter criado a sua forma natural, a qual nós vemos hoje, no decorrer da água escoando do dilúvio, né? Alguns podem se perguntar, posso chegar até a arca hoje? Né? Já se perguntaram, já alguma especulação? Nossa, se eu pudéssemos ver, né, essa obra maravilhosa, né? Porque vamos falar bem a verdade, falando de engenharia antiga, eu acho que seria um dos achados mais antigos, né? Construído pela mão de alguém, né? Seria a arca, né? Lá no monte é coberto de gelo, há indícios, há especulação, há documentários que vai falar a respeito disso, que vai mostrar, né, talvez alguma parte, mas eu me reservo do seguinte modo: se fosse encontrado hoje um pedaço da arca, e esse pedaço pudesse ser retirado de lá, ou boa parte dessa embarcação, o que isso causaria na humanidade? Tem coisas, irmãos, que a humanidade ela não está preparada para ter nas mãos. Olha a Arca da Aliança. O que aconteceu? Ela sumiu, né? Muitos procuram. Eu tenho certeza que se for procurar documentário, tem expedição aí que duram centenas de anos a respeito de procurar esse artefato. Procurar saber se realmente existiu, saber se realmente existe, se pode ser alcançado hoje, encontrado hoje algo parecido, algo que foi feito, né, daquela época. Mas note que se nós tivéssemos um artefato desse hoje na mão, o que causaria na humanidade? Histeria. O mundo não está preparado para certas coisas. Não está. A humanidade não está preparada para certas coisas. Note que se nós tivéssemos hoje em mãos, né, alcance de um artefato tão maravilhoso desse, o que aconteceria? Iam começar a idolatrar, iam começar
a lutar pela posse, porque você sabe que há um poder religioso em cima disso. Tanto é que as escavações no Monte Ararat foi cessado há muito tempo atrás. Por causa do quê? De uma proteção também muito religiosa daquele local. Eles não permitem mais escavação, não permitem mais que se vá visitar. Diga lá, irmã Seminha. Era, muitos anos atrás, era a mortalha, né? Aham. Então vocês imaginem isso daí na mão das pessoas, né? Diga lá, Vitor. E eu chego a ver no canal daquele pastor Antônio Júnior, que ele fala sobre fatos e tentativas de comprovação de cientistas no local de parada da arca. Não sei se você já chegou a ver esse vídeo. Não cheguei. Ele mostra um lugar plano, como se fosse a parte de baixo da arca, e os cientistas tentam comprovar como o único lugar correto dela ter parado, por ser um lugar alto, conforme você falou das árvores. E o próprio pastor Antônio Júnior, ele leva essa teoria a fundo, sabe? Que foi ali mesmo. Alguns podem defender, outros não, outros têm umas outras teorias, também comprova isso, também não, né? Aí você se pergunta hoje, nossa, com tanta tecnologia que nós temos hoje, né? Nós estamos saindo da Terra, né? E viajando, né? Lugares muito mais longe, né? Como é que a gente não alcança um lugar que está aqui, né? Está perto, podemos escavar, podemos comprovar. Por quê? Porque é aquela coisa, a ânsia foi tanto de encontrar antes, né? Que a respeito da região, da cultura, né? Da proteção religiosa que eles têm hoje é proibido, né? Mas nós temos que crer e entender que não é o achar desse pedaço de madeira, né? E aí vão fazer estudo em cima, vão comprovar que data da época e tudo isso mais, sabe? Para poder fazer eu acreditar de que realmente houve. Tá entendendo? Então, tá fora da nossa espera, da nossa expectativa. O cristão hoje, ele não espera encontrar isso para que ele possa acreditar. Assim, como a Siminha falou, a respeito da mortalha de Jesus Cristo, lá no Vaticano está lá um pano que eles acreditam que é o que cobriu Jesus Cristo e tal, entendeu? Foi tirado pequenos pedaços da ponta dele, feito análise. Então, tudo sobre a autorização do Vaticano, sabe? Sobre poder deles, mas aquilo vai me convencer de alguma coisa? Não vai convencer de mais nada do que eu já creio. Tá entendendo? Pode falar, irmã Elisângela. Eu tenho assim, um pensamento assim, a arca naquela época, né? Hoje a gente não encontra, né? Mas naquela época ela era bem visível. Então, assim, o povo que restou acreditava e, assim, tipo, cria no todo o poder de Deus, né? Porém, a corrupção, ela foi tão vasta que o pessoal acabou esquecendo do lugar da arca, da existência da arca, até que ela fosse desencontrada. Tipo assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala muito a gente vê muita parte de desobediência, de descrença, de corrupção humana, entendeu? E trazendo mais pra frente, no caso de Jesus, ó, hoje nós aqui sabemos que tem um local, entendeu? Historicamente, que Jesus foi crucificado, que o pessoal faz A via dolorosa, né? O caminho. Então, assim, a gente começa a entender quão corruptos nós somos, que a ponto de Jesus, ele veio, ele foi crucificado, voltou, e agora nós lembramos, mas o pessoal já não lembra mais da arca, não lembra mais do local. Até que ponto nós vamos se corromper para que Jesus, tipo assim, as pessoas que não conhecem, seja esquecido de um fato assim que a gente consegue encontrar hoje, que é o lugar onde foi crucificado, onde ressuscitou, entendeu? E isso se reflete muito aonde? No deserto. Deus fazia hoje, amanhã praticamente, porque o tempo do deserto é tão curto, e se você vê em relação a toda a história que nós estamos abordando hoje, né? A palavra de Deus,
Então, se você vê, o tempo é muito curto. Então você pode dizer assim que Deus fazia hoje e amanhã o povo já esquecia. Só que não é um amanhã, né? É hoje mesmo. Quantas pessoas vocês já conheceram? Né? Vou trazer relato da vivência de vocês. Quantas pessoas vocês já conheceram que se voltaram a Jesus porque Deus fez algo tremendo nas suas vidas, né? E ali ela caminha, ali ela tenta crescer, ali ela, né, professa sua fé, ela conta, né, essas maravilhas. Mas com o tempo o que acontece? Ela esquece. E aí ela começa a olhar para onde? Para o mundo de novo. E se ela se deixar enredar, o que acontece? Ela esquece de Deus de novo. Então, aquilo que era tão importante passa a não ser mais. Assim foi com o Jardim do Éden, né? Por que foi esquecido o local do Jardim do Éden? Porque o homem foi se afastando de Deus. Porque foi esquecido realmente os fatos, né, arqueológicos da arca. Porque o homem vai se esquecendo de Deus, né? O tempo passa, ele começa a olhar assim aquele barco que já está ali envelhecido, já está coberto talvez de mato, né? E começa a olhar assim, não ter tanta importância mais. Começa a não ser tão importante, porque ele já cansou-se de ver. Diga lá. Querendo ou não, é bem fato, assim, a ponto de que antigamente, no caso, quando Jesus veio, os apóstolos pregavam e milhares de pessoas aceitavam Jesus, porque o fato era muito próximo, muito, tipo assim, estava muita morte, ressuscitou, né? E ali os apóstolos falavam e as pessoas criam hoje. Por conta do acontecimento. Tipo assim, o evangelho de Jesus é através de nós, das nossas palavras. E muitas pessoas não querem acreditar pelo fato de ter sido muito longe as pessoas de fora, né? Mas nós cremos que, assim como ele foi... Parece que tem que ter um fato mais recente para que ele possa acreditar, né? Algo mais, né? Mais no calor do momento, né? Está acontecendo agora. É que nem quando começar a vir né, os fins dos tempos. Você acha que muitos não vão querer voltar? A própria palavra diz, o Apocalipse diz, que muitos vão querer voltar, muitos vão querer aceitar, mas daí já não é mais tempo, porque o tempo de aceitar é agora. O tempo, a época de pregar e de aceitar Jesus é agora. Só que as pessoas não aceitam hoje. Aí quando tiver realmente tudo explodindo, tudo acontecendo, os fatos realmente vindo à tona, aí muitos vão querer e não vão alcançar. Estamos muito longe do tempo do dilúvio, né? Onde que era falado e as pessoas não acreditavam. As pessoas só olhavam Noé ali e não acreditavam, davam risada. E assim é hoje. Nós cristãos falamos que Jesus está vindo e as pessoas falam assim, nossa, Jesus está vindo há muito tempo e não chegou ainda. Né? A comprovação de tudo isso é você ver, né, no montar, né? Você imagine o homem colocando aquelas tábuas, né? E cada tábua daquela era como, né? É como se ele estivesse realmente ali falando, olha, a cada tábua daquela falando, olha, se voltem para Deus, né? Se arrependam, porque ele tem poder de salvar cada um. Ele tem poder de salvar cada pessoa que realmente aceitar Ele, né? Aí você vai dizer assim, mas, nossa, não existia mais ninguém justo? Não, porque a própria palavra diz que ninguém mais era justo, né? Só havia, mas não havia crianças inocentes na época. Aí eu vou trazer de novo uma outra perspectiva que nós temos que entender, né? Por exemplo, você pai, você mãe, você não é responsável pelos seus filhos? Até que idade? Né? A gente espera até os 18, mas daí a gente estende um pouquinho, né? Até se casar, né, Giovana? Entendeu? Daí a gente põe assim, né? Aí você entende o quê? Você é responsável por ele, certo? Se a tua cabeça não aceita Deus, o juízo vem sobre você e vem sobre quem? Sobre os teus. Então você é responsável por ele. Então, a sua morte, na época do dilúvio, nós temos que entender que a morte dos pais era consequência da decisão deles. E a morte do filho, a consequência da decisão dos pais. Porque os filhos estão sob a cobertura dos seus pais, certo? Então daí nós compreendemos o seguinte, Deus não é injusto, certo? Deus é justiça. Ele avalia dessa forma. Se nós somos cabeça da nossa família, eu sou responsável pelos meus filhos. Tudo que os meus filhos decidem, né, é de autoria, de culpa, é de responsabilidade minha, certo? E
para fechar aí o capítulo de Gênesis 7, daí em diante até 8:15, nós temos aí a citação dos animais, ainda que podem ter ido como filhotes, certo? Para que seja separado o casal, não precisa ter sido adulto, né? Pode ter sido até mesmo filhote. Economizando espaço, economizando consumo de alimento, né? Tudo isso mais que a gente pode compreender aí, né? Necessário para se manter a vida dentro da arca. Isso. Eles pouquinha porções, né? Poucas porções se alimentar, né? Vários deles. Qualquer migalhinha, né? Enche a barriga dele. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. E aí nós temos a citação, né, da grande fonte do abismo. Note que lá no início romperam-se as fontes do abismo. Ou seja, a água, além dela cair torrencial, né, nós temos que entender que algo na terra estava acontecendo. Porque essa fonte do abismo, ela se abre e se fecha, né? A fonte do abismo é o quê? O mar, né? As profundezas. Então você entende que, quando fala assim, se romperam as fontes do abismo, né? Foi só a chuva que preencheu a terra com água? Você tem que entender que não. Porque se a fonte do abismo é a profundeza do mar, né? Então nós temos que entender que essa água também fluiu de baixo para cima. Por isso que você vai escutar lá que elas se fecham e depois escoa para algum lugar também. Certo? Fechado aí? Vamos deixar para a semana que vem então, Gênesis 7:20, diz assim, ó. Gênesis 7, capítulo 7, verso 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos, certo? Já foi citado, mas eu gostaria que você olhasse por uma perspectiva de uma formação geológica, certo? Algo que era antigo, algo que era de uma forma antigamente e agora já não é mais da mesma forma, certo? Vou deixar esse verso, nós já passamos, mas eu gostaria que você, essa semana eu vou jogar alguma coisinha lá a respeito disso, porque já tinha separado lá, mas eu tenho que esperar, né, a gente passar pelo processo aqui, para poder ir jogando lá. Essa semana eu vou jogar algo a respeito disso, né, dessa deformação geológica, de tudo que é o mapa antigo. Algo que eu quero mostrar para vocês. Final da Bíblia de vocês lá, já comentei. Vocês devem ter notado se a Bíblia de vocês tem ou não, né? A minha tem o mapa de Israel, de Jerusalém na época, certo? E olha o que diz aqui em cima. Antigo. Nossa, velhinha. Jerusalém do Velho Testamento. Ou seja, uma conotação de uma formação geológica antiga, certo? Por que tem que ser citado isso? Porque hoje ela já não é mais da mesma forma que era antes, né? Hoje ela já não é mais do mesmo jeito que antes. Você já deve ter visto documentários aí que os ventos mudam toda a forma do deserto, das dunas, né? Movimenta centenas de milhares de quilos de areia de um lado para o outro. Por quê? Porque ela está sempre nessa formação, nessa mutação, nessa evolução, certo? Amém, igreja? Amém. Então vamos se pôr de pé lá. Essa semana eu vou rechear vocês com bastante passagem, bastante vídeo a respeito disso, né? Que nós possamos entender bem essa formação geológica, essa deformação da terra, né? Que vem sofrendo desde os tempos antigos, para que nós possamos ter embasamento bíblico e científico para poder discutir com qualquer pessoa que necessite de sabedoria,
certo? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, meu Senhor e meu Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Mais essa 1 hora, Senhor Jesus, a qual nós podemos nos alimentar,